Bem-vindos ao Debate. A discussão de hoje mergulha numa questão que parece sutil, mas que tem consequências enormes para como a gente entende a realidade. A relação entre a criação e a conservação do universo. De um lado, a gente tem o ato de Deus de trazer tudo à existência. Do outro, o ato de manter tudo existindo momento a momento. Exato. E a grande questão que filósofos e teólogos, enfim, debatem há séculos e que a gente vai analisar com base nos textos selecionados sobre filosofia da teologia é basicamente a seguinte: a gente está falando de duas ações divinas diferentes ou são só duas maneiras de descrever a mesmíssima coisa? Isso. Eu vou defender a visão de que a conservação nada mais é do que a criação de Deus continuada. A distinção que a gente faz é assim, útil para nós que estamos no tempo, mas na realidade é um único e mesmo ato divino. E eu vou argumentar o contrário. Vou defender que existe sim uma distinção real, fundamental, entre criar algo do nada e sustentar algo que já existe. E que ignorar essa diferença joga a gente em alguns becos sem saída metafísicos bem complicados. Bom, para mim a ideia de separar criação e conservação parece, sei lá, criar uma complexidade desnecessária na ação divina. A visão mais elegante e mais poderosa é a de que a dependência que o universo tem de Deus não foi só naquele primeiro instante, ela é total e contínua. Pensa assim, o universo não é como um relógio que o relojoeiro monta, dá corda e deixa funcionando sozinho. Ele é mais como uma canção que um músico está cantando. A canção só existe enquanto o cantor a sustenta, a cada sílaba, a cada nota. Se ele parar de cantar por um instante que seja, a canção desaparece. É isso que pensadores como Francisco Soares e Jonathan Edwards queriam dizer. Sustentar a existência é, na prática, uma produção imediata do nada a cada momento. Do ponto de vista de Deus, que está fora do tempo, é um único ato eterno. Nós que vivemos na linha do tempo percebemos isso como um fluxo, que a gente chama de conservação, mas no fundo é a mesma fonte jorrando sem parar. Essa analogia da canção é muito boa, mas ela já embute o problema, sabe? Para mim, a distinção é crucial e o motivo é bem intuitivo. Pensa num médico e num paciente. O médico precisa de um paciente existente para poder agir sobre ele, para curar ou manter saudável. A conservação divina é assim. Deus age sobre o mundo, que é o paciente, para sustentá-lo. Mas a criação original, bem, não tinha paciente nenhum. Não havia nada ali. É a diferença entre manter alguém vivo e criar essa pessoa do zero absoluto. São duas ações com natureza radicalmente distintas. E se a gente mistura as duas, como a sua visão propõe, a gente cria dois problemas gigantescos. Primeiro, ameaçamos a ideia de que as coisas no mundo têm poderes causais próprios. Se o fogo é recriado do nada a cada instante, como é que ele pode de fato aquecer a água? Isso nos leva perigosamente perto do ocasionalismo, a ideia de que só Deus é a causa real de tudo. E segundo, a gente tem um problema de identidade. Se eu sou recriado a cada momento, eu sou realmente a mesma pessoa que eu era um segundo atrás, ou sou só uma cópia perfeita? A conservação, para fazer sentido, precisa conservar algo, e esse algo precisa persistir. Você levantou o ponto que, para ser honesta, é o maior desafio para minha visão, o risco do casenalismo. A objeção é forte. Se a existência do fogo depende 100% de Deus a cada instante, de onde vem o poder dele para aquecer a água? Parece que a gente está negando que as coisas no mundo realmente fazem coisas. Exatamente. Se a conservação é uma recriação contínua, você parece anular o que se chama de causalidade secundária. A teologia clássica sempre quis preservar a ideia de que Deus cria um mundo com criaturas que têm poderes causais genuínos. O fogo realmente queima, a água realmente molha. A sua visão não transforma tudo isso numa espécie de teatro de marionetes divino, onde Deus puxa todas as cordas o tempo todo? Operativa. Como o filósofo Philip Quinn sugere, a ideia é separar os níveis de causalidade. Deus seria a causa única e contínua da existência das coisas, da substância delas. Mas as criaturas, uma vez que existem, teriam o poder de interagir e modificar as propriedades umas das outras. Então Deus é a causa da existência da água e do fogo, mas o fogo é a causa do calor na água.
Deus sustenta o palco e os atores, mas os atores interagem de acordo com a natureza que Deus lhes deu. A ação criadora de Deus não anula os poderes das criaturas, ela os fundamenta. É uma solução engenhosa, mas ela não escapa de uma outra armadilha que o Andrew Pavlik chama de o problema do primeiro momento. Vamos seguir a sua lógica. No instante zero, o momento da criação, nada pode causar nada, certo? Não existe um antes para que a causa opere. Agora, se cada momento seguinte é uma recriação nihilo, ou seja, do nada, então cada momento é como se fosse o primeiro momento. A criatura nunca tem a chance de agir como causa, porque ela é sempre recriada junto com o seu suposto efeito. A cooperação que você descreve nunca tem a chance de começar. É como um filme onde cada quadro é desenhado do zero, sem nenhuma conexão causal com o quadro anterior. Olha, esse raciocínio não me convence totalmente, porque ele parte de uma premissa sobre como a causalidade deve funcionar no tempo, que a própria teoria da criação contínua já coloca em xeque, né? Talvez a nossa intuição sobre antes e depois na causalidade precise ser reajustada. Mas você levantou outro ponto que me parece ainda mais profundo. Se a gente aceita essa recriação constante, o que acontece com a nossa identidade? Pois é, a questão da causalidade é um problema sobre como as coisas interagem. A da identidade é um problema sobre o que as coisas são. Se a minha existência agora não depende causalmente da minha existência um momento atrás, como é que eu posso dizer que sou a mesma pessoa? A sua visão parece implicar que Deus não está me conservando, mas sim criando uma série de eus diferentes, um após o outro, que por acaso são idênticos. Isso esvazia completamente o conceito de persistência. O que faz de mim eu ao longo do tempo. Mas aí é que está o ponto central da discórdia. Você está partindo do pressuposto que a sua identidade, o que faz você ser você, de um minuto para o outro, é algo interno a você, uma propriedade sua. A visão de Jonathan Edwards vira essa ideia de cabeça para baixo. Para ele, a identidade não é uma propriedade intrínseca. É como uma etiqueta que Deus coloca em você a cada instante, dizendo: este ainda é você. A continuidade não vem de dentro, não é um poder que a criatura possui. Ela vem de fora, do decreto soberano e do plano de Deus. A sua identidade é uma relação extrínseca constituída pela vontade divina. Peraí, mas essa resposta torna a identidade completamente arbitrária. Se a única coisa que me distingue de uma cópia perfeita que Deus poderia ter criado neste instante é um decreto divino externo, então a persistência perde todo o seu significado. Isso soa como uma solução ad hoc. Ser uma pessoa parece ser algo mais do que uma série de estágios existenciais desconectados, mantidos juntos só por uma declaração divina. Para que a conservação seja significativa, ela tem que agir sobre algo que genuinamente perdura, mesmo que de forma dependente. Dizer é o mesmo, porque Deus diz que é, parece remover a realidade da persistência do próprio objeto. Eu não diria que é arbitrário, mas sim fundamental. Mostra a dependência radical da criatura, que se estende até mesmo à sua identidade temporal. Não é uma ideia confortável, eu admito, mas talvez seja a mais coerente com a soberania divina. E isso nos leva a um último ponto de desacordo, que talvez esteja na raiz de tudo isso. Como a gente entende o tempo em relação à ação de Deus? Sim, e para mim aqui a distinção é claríssima. A diferença está no quando e no como a ação acontece. A criação é como um flash de uma câmera, um ato instantâneo que acontece num ponto só do tempo. Os filósofos chamam isso de um ato sincrônico. Já a conservação não é um flash, é um filme. Ela se desenrola através do tempo, garantindo a passagem de um momento para o outro. É um ato diacrônico. São duas estruturas temporais totalmente diferentes. Uma funda o tempo, a outra opera dentro dela. Eu vejo essa distinção temporal como muito problemática. Se a conservação é um ato que ocorre durante um intervalo de tempo, quando exatamente ela começa? Não pode ser antes da criação, obviamente. Se ela começa no exato primeiro momento da existência, a lógica fica confusa. Como algo pode ser conservado de um momento para o outro se só existe um momento? A visão de uma única ação divina, atemporal, cuja influência se manifesta continuamente no tempo, me parece muito mais coerente. Tomás de Aquino usou a analogia da luz do sol que ilumina o ar.
O Sol não ilumina o ar em pulsos, ele o faz continuamente. A iluminação é constante. O que nós vemos como criar no início e conservar depois são apenas aspectos da nossa percepção temporal de uma única e eterna efusão do ser divino. Mas essa analogia da luz do Sol, na verdade, reforça o meu ponto. Para que o Sol ilumine o ar precisa já existir. O ar é o paciente da ação do Sol. A criação, por definição, não tem esse ar pré-existente. Sua visão de uma única ação atemporal, embora seja elegante, acaba obscurecendo essa diferença fundamental na forma como Deus se relaciona com o nada e com a existência. A estrutura diacrônica da conservação, o seu caráter de filme, é justamente o que a distingue. Ela age sobre um ser que já existe para garantir sua transição segura para o próximo momento. Ela pressupõe um paciente. E isso nos traz de volta ao meu primeiro argumento. E assim a gente fecha o círculo. Para mim, em resumo, a perspectiva da conservação como criação contínua oferece uma visão mais unificada e teologicamente mais robusta da soberania de Deus. Ela nos lembra que a dependência de tudo o que existe em relação ao seu Criador é total, absoluta e incessante, a cada instante. A distinção que a gente faz entre criar e conservar é, em última análise, um reflexo da nossa própria mente temporal, e não de uma divisão na ação de Deus. Já para mim, a distinção entre criar e conservar é filosoficamente indispensável. É ela que protege a realidade do mundo. Ela garante que as criaturas tenham poderes causais genuínos e que a identidade dos objetos ao longo do tempo seja algo real, e não uma ficção divina. Ignorar essa distinção, por mais que pareça exaltar a Deus, ameaça esvaziar a criação de sua própria integridade, transformando o cosmos num espetáculo de sombras, constantemente refeito, em vez de ser fielmente sustentado. Da metafísica, a natureza do tempo, da causalidade e do que significa ser a mesma coisa de um momento para o outro. Sem dúvida. A tensão entre a total dependência do mundo e a integridade da ordem criada é, talvez, um dos pontos mais fascinantes e produtivos da reflexão filosófica. E o material que a gente analisou hoje nos dá ferramentas conceituais riquíssimas para continuar explorando esse território.